Capítulo 146 Betrayal. Com certeza, havia uma emboscada subterrânea. Shiro olhou para os três Irdon e, em seguida, para as manchas de terra tremendo na colina rochosa. Ficou claro que ainda havia mais criaturas escondidas lá embaixo. Mesmo enquanto explodiam a montanha e coletavam energia Dynamax, esses caçadores não se esqueceram de capturar os Pokémon locais. Principalmente em dias chuvosos, os Pokémon dos tipos terra e pedra ficavam visivelmente mais fracos, tornando-os muito mais fáceis de capturar. Eles realmente sabem como domar Pokémon selvagens. Devem ter escolhido os mais dóceis que capturaram, pensou Shiro enquanto pegava uma Pokébola que mantinha escondida na cintura e a jogava no chão. Apareça. Superior. Com um clarão de luz vermelha, uma figura enorme e volumosa emergiu. Com uma forma evoluída de Irdon, o Imperior era ainda maior. Sua armadura marrom avermelhada era mais resistente que pedra. Ao pousar pesadamente perto do dispositivo Dynamax, deixou duas crateras profundas no chão, fazendo a colina inteira tremer. Sim. No instante em que rugiu, os três Irdon recuaram apavorados. A pressão avassaladora de seus parentes evoluídos os deixou instintivamente inquietos. Que diabos? Outro maldito Pokémon. Um Tergia praguejou, então avistou Felix, que estava comandando seu Malamar, e Obstagoon, correndo para longe, arrastando o Dalton caído consigo. Ninguém esperava que esse treinador fosse tão poderoso. Ter um Dracoac de nível Elite já era ruim o suficiente, mas agora ele tinha outros dois Pokémon incrivelmente fortes de nível ginásio. Não se tratava apenas de saber se eles poderiam vencer. Tratava-se de saber se eles conseguiriam sair vivos dali. Um Tergia amaldiçoou Renji repetidamente em seu coração. Ele já havia decidido fugir. Um treinador capaz de criar vários Pokémon de alto nível com tipos diferentes. Que tipo de recursos e experiência alguém assim possuía? Como ele poderia sequer lutar contra alguém como esse? Além disso, fazer lavagem cerebral em Pokémon não era legal nem estava disponível fora de Galar, nem mesmo no mercado negro. Portanto, o caçador G não sabia que aquele Hyperior era, na verdade, um Pokémon condicionado com a mente embotada. Ele simplesmente presumiu que Shiro havia treinado sozinho. Um Tergia rugiu. Perdão. Não tenha medo. Ataque perfurante agora. Ataque aquela coisa. Os três Eidons cinza-ferro congelaram por um segundo, depois cerraram as mandíbulas e abaixaram a cabeça. Impulsionaram-se e avançaram em direção ao Imperior que se aproximava lentamente. Urvik Knight, use vento de cauda. Dracoac deu um grito de dragão. Imperior, golpe pesado. Os ventos começaram a aumentar, impulsionando a velocidade da equipe. Um poderoso rugido de dragão ecoou, dando ao Hyperior uma chance melhor de desferir um golpe crítico. O Pokémon então investiu como uma montanha de aço, avançando com a força de um trem em alta velocidade. O golpe pesado era um golpe em que o peso do usuário aumentava o dano. Quanto mais pesado o usuário em comparação com o oponente, mais devastador o ataque. Hyperior era facilmente 4 vezes maior que um Iridon. Ao avançar com um golpe pesado, levantou uma onda de poeira e lama, arremessando os três Pokémon que o atacavam para o ar como bonecos de pano. Um Tergia aproveitou a oportunidade para se virar e fugir. Com ele na liderança, o chão do outro lado da colina começou a se mover. Pedaços de terra se abriram quando Diglett surgiu, seguido de perto por treinadores com capas amarelas empoeiradas, que vieram dos túneis abaixo. Sandslash e Hippopotas correram um contra o outro, levantando poeira e areia em uma fuga frenética. Todos os caçadores abandonaram suas emboscadas e cessaram o combate, concentrando-se apenas na retirada. Seu plano original era atacar por baixo da terra. Mas agora que a missão estava cumprida, não havia motivo para lutar contra um inimigo que não podiam derrotar. Ao ver isso, Shiro gritou rapidamente enquanto recuperava o Hyperior. Dracoac, use pulso do dragão. Urvik Knight, ataque rápido e persiga-os. Tom. O raio de energia azul esverdeado explodiu do ar mais uma vez. Mas desta vez, ninguém estava em seu caminho. Pulso do dragão seguiu a intenção de Dracoac e varreu o chão. Qualquer caçador azarado o suficiente para ser pego em seu caminho só podia culpar a própria sorte. Urvik Knight também cruzou o céu como um raio, perseguindo o fugitivo Unterger a toda velocidade. A Unter vibrava, se mexam mais rápido. Shiro insistiu. Assombração. Vibra. Se as garras do Pokémon do tipo fantasma não estivessem ainda agarradas ao ombro de Shiro, ele teria levantado os braços e comemorado de alegria. Um campo de batalha repleto de caos, inimigos dispersos e corpos caídos era o tipo de playground favorito de Haunter. Ele ansiava por mergulhar direto na multidão de caçadores, devorando suas almas uma a uma. E Brava, por outro lado, era silenciosa.
Simplesmente obedecia ao comando e ganhava velocidade. Observando os caçadores se dispersarem como formigas, Shiro sabia que não conseguiriam derrotá-los a todos como ele esperava. No entanto, eles precisavam recuperar tudo que o caçador já havia levado do subterrâneo. No mínimo, aquele homem teve que ficar aqui em Galar, enterrado sob este deserto rochoso. Corvo. Um grito áspero e ecoante atingiu os ouvidos de um Tergi como uma sentença de morte. Ele estava montado em um hipopótamo com um de seus subordinados mais próximos. O Pokémon não era lento ao correr pelo terreno rochoso, mas ainda era apenas um hipopótamo. Carregando dois homens adultos, não iria muito longe. Aquele Corviknight está nos alcançando, gritou o homem de vestes amarelas com pânico na voz. Hipopótamos, acelerem. Usem investida para avançar. Assim que o comando saiu de sua boca, um brilho tênue envolveu o corpo de Hippopotas e sua velocidade aumentou ligeiramente. Cor. As rajadas de vento das asas de Corviknight já haviam atingido a nuca deles. Um Terge nem sequer ousou olhar para trás. Ele temia que, no instante em que se virasse, tudo o que veria seria aquele bico frio e afiado perfurando seu crânio. Hippopotas estava apenas no nível avançado, por volta do nível 33. Estava perto de evoluir, mas como era do tipo terrestre, por mais que tentasse, não conseguia escapar da velocidade de um pássaro voador. O caminho também não ajudava. A pequena colina era acidentada e irregular, com solavancos e declives repentinos. Hippopotas já estava fazendo o possível. O corpo de um tergê tremia a cada passo, seu pescoço gelava e cada músculo se tensionava ao extremo. Chão à sua frente oscilava em sua visão, turvo pelo estresse. Ele tinha certeza. Em poucos segundos, ou talvez até no seguinte, ele seria o primeiro a morrer. Preciso fazer alguma coisa. Cor! O terceiro grito de Corviknight explodiu bem ao lado de seu ouvido. Sem pensar duas vezes, um Tergia agarrou os ombros de seu subordinado e o arremessou para trás com toda a força. Ele era forte, e o movimento foi repentino. O homem nem teve tempo de reagir antes de ser arremessado para o ar. Corviknight estava agora diretamente acima, a apenas 3 metros dos cavaleiros. No instante em que viu alguém voando em sua direção, mergulhou e prendeu o bico na cabeça do homem, arremessando o corpo para o lado. O crânio do caçador afundou horrivelmente no local onde o bico o atingiu, morto, sem qualquer dúvida. Um Terge mal havia soltado um suspiro de alívio quando percebeu que algo estava errado. Os hipopótamos haviam parado de se mover. Virou a cabeça lentamente. Seus olhos brilhavam em vermelho enquanto o encarava fixamente. Capítulo 147. Capturei um Terge. Que maneira de se matar. Flutuando no ar, Shiro olhou para um Terge e murmurou com desdém. Nesse ponto, Corviknight nem precisou fazer nada. O hipopótamo enfurecido já havia parado por conta própria. Ele começou a se debater violentamente, derrubando um Terge de suas costas. Mas que o homem caiu com força sobre uma rocha saliente. O impacto tirou-lhe o ar dos pulmões, uma dor aguda percorreu-lhe as costas enquanto fazia uma careta, a raiva e a incredulidade fervilhando por dentro. Por que diabos aquele maldito hipopótamo se importa tanto com aquele cara? E como ele conseguiu se concentrar o suficiente para notar o que eu fiz enquanto corria para salvar a própria vida? E pô, a boca inchada e semelhante a um tumor do hipopótamo parecia enorme. Seus olhos redondos, pressionados um contra o outro na cabeça, agora estavam comprimidos em fendas. Ele soltou um rosnado furioso para o homem que lutava para se manter de pé. Os membros de um tergi ficaram gelados. Ofegante, ele ergueu a cabeça e olhou ao redor. Hipopótamos estavam bem à sua frente e Corviknight pairava diretamente acima dele, suas asas projetando uma sombra completa sobre ele como um presságio de morte. Ao mesmo tempo, Shiro chegou por cima, carregado pelo ar por Aunte, e vibrava. Seus olhos estavam gélidos enquanto ele olhava para baixo. Graças à demonstração avassaladora de Dracloak, assim que os caçadores perceberam que não havia esperança de vitória, todos se dispersaram. Correram como se suas vidas dependessem disso, evitando cuidadosamente Shiro e Corviknight. Quando o Pokémon do tipo dragão disparava alguns pulsos do dragão, casualmente, qualquer um com sorte o suficiente para não estar diretamente em seu caminho poderia sobreviver. Mas se o pássaro de aço marcasse como alvo, não havia como escapar da morte. Caçadores comuns teriam sorte de possuir 2 ou 3 Pokémon de nível avançado, geralmente comprados em vez de treinados. Seu estilo de luta dependia muito de emboscadas, pegando os treinadores desprevenidos. Eles não tinham chance contra um Pokémon de nível de ginásio em uma luta direta. Ver Corviknight ali era como ver a própria morte. Todos os caçadores fugiram para o outro lado. Não havia um único subordinado por perto, nem mesmo fraco.
Um Tergê sentiu o desespero se aproximando. Ele olhou para os hipopótamos que se aproximavam lentamente. Sabia claramente, sua vida agora estava nas mãos de Shiro. Em pânico, gritou: Por favor, me poupe. Eu sei muitos segredos sobre a Liga e a Guilda dos Caçadores. Eu imploro. Eu sei até informações confidenciais da Liga. Os olhos de Shiro brilharam. Ele ergueu a mão, sinalizando para Corvick Knight descer e agarrar um Tergê pelas costas. O homem se debateu e resistiu um pouco, mas logo se acalmou. Segredos da Liga e da Guilda dos Caçadores. Tiro podia não estar em canto agora, mas é claro que estava curioso. Queria saber o que realmente estava acontecendo por lá. Ele não disse nada e fez um gesto para que Altair flutuasse até lá e revistasse um Tergê minuciosamente. O Pokémon do tipo fantasma trouxe de volta tudo o que tinha consigo, incluindo a caixa preta contendo os objetos retirados do dispositivo Dynamax. Através da tampa semi-transparente, Shiro pôde ver as duas letras Unown, A e G, dormindo lá dentro. Suas pupilas se contraíram ligeiramente. Ele não conseguia acreditar. Os Unown eram estranhos. Ninguém podia afirmar com certeza se era um Pokémon ou algum tipo de artefato místico. Mas uma coisa era certa: seu mistério ia além da maioria dos seres lendários. Essas pequenas criaturas em forma de letras podiam influenciar o tempo, o espaço e a matéria, e até mesmo simular Pokémon lendários reais. O Fashiro havia imaginado que o caçador G viera para capturar algum Pokémon selvagem poderoso, talvez algo raro, como Lunatone ou Solvou. Ele jamais imaginou que esse cara viera atrás de Unown. O que diabos eles estavam planejando? Destruição do mundo, pensou ele. E se fosse apenas sobre Pokémon como Lunatone ou Solvou, não haveria motivo para se infiltrar em Dalar com tanto esforço. Após vasculhar os pertences do caçador G, Shiro descobriu que, além da caixa contendo os Unown, estavam apenas 3 Pokébolas vazias. Parece que todos os seus Pokémon eram um Noivern, 3 Noibat e 3 Eidon. Shiro estreitou os olhos para um Tergê, cujo corpo estremeceu involuntariamente sob o peso daquele olhar. Um arrepio percorreu sua espinha. Você veio capturar os Unown. Para quê? Vai. Ao ouvir isso, o homem finalmente soltou um suspiro. O que ele mais temia era encontrar alguém que nem se desse ao trabalho de fazer perguntas e simplesmente matasse na hora. Felizmente, esse tipo de pessoa geralmente só agia assim quando já sabia que você não tinha mais valor algum. Nosso líder. Ou melhor, os líderes da maioria dos caçadores de alto escalão Caçador G escolheu cuidadosamente suas palavras e continuou, são aqueles que sempre detiveram um status nobre, desde os tempos antigos. O que você quer dizer? Tiro franziu a testa. O homem respirou fundo e respondeu: A Liga existe há apenas 73 anos. Mas esses são os verdadeiros governantes desta terra com uma linhagem que remonta a milhares de anos. Esses antigos reinos foram fundados por seus ancestrais. Um monte de restos mortais de uma realeza que já morreu há muito tempo. Refletindo sobre o assunto, Shiro percebeu que de fato existiam muitas linhagens nobres remanescentes no mundo Pokémon. Só em Galar havia a famosa família Sword considerada descendente da antiga dupla de heróis. O que eles querem? Insistiu ele. Derrubar a liga. É simples, respondeu um Tergê. Tiro não conseguiu conter o riso. Derrubar a liga? Provavelmente isso significava apenas tentar controlar alguns Pokémon lendários para causar o caos. Mas a liga hoje em dia não carecia de talento. Será que eles realmente pensavam que alguns aristocratas empoeirados poderiam derrubá-la? Um Tergê ouviu as risadas e algo em seu coração se agitou de indignação. Ele continuou. Temos informações quase completas sobre todos os Pokémon lendários, coisas que a Liga não sabe. Existem dimensões ocultas em Alola. Além disso, somos os únicos que entendemos os requisitos para avançar além do nível campeão. Além do nível de campeão? O coração de Shiro disparou. Aquele nível ficava entre 61 e 70, o estágio mais alto que ele conhecia até então, embora não tivesse encontrado ninguém que o tivesse alcançado. Mas se existissem níveis além desse, fazia sentido. 60 ou 70 certamente não era o fim. Talvez esse seja o nível daqueles Pokémon lendários. Quais são os detalhes? Perguntou ele novamente. Eu não sei, gaguejou um Tergê, sem conseguir responder. Ele realmente não sabia os detalhes. Afinal, ele era apenas um pequeno peão no grande jogo dos nobres, mais um soldado descartável. A informação importante nunca fora destinada a ele. Ashiro entendeu. Ele acenou com a mão, sinalizando para Corvick Knight descer um pouco mais, perto o suficiente para trazer um Tergê ao alcance dos hipopótas enfurecidos abaixo. Hipopótamo.
Incapaz de vingar seu treinador, a fúria do Pokémon atingiu novos patamares. Ele rugiu descontroladamente e pisoteou o chão, desesperado para arrancar o homem do céu. Enquanto Corviknight baixava, as pernas penduradas de um Tergi estavam agora a apenas 5 metros das mandíbulas estalando da besta de areia. Comentário. Capítulo 148. The-Source. Espere. Você sequer sabe o que tem embaixo desses dispositivos? Gritou um Tergi. A atenção de Shiro foi finalmente atraída de volta. Quando Corviknight se ergueu novamente, o homem não falou imediatamente. Ele apenas olhou para Shiro e, em seguida, voltou o olhar para o pico da colina rochosa ao longe, onde os 4 dispositivos Dynamax haviam se fundido em um único e enorme feixe de luz. Aquilo desencadeou o início de tudo aqui, mas não foi a verdadeira origem deste covil Dynamax. O que você quer dizer? Perguntou Shiro bruscamente. Um Terge manteve os olhos fixos nos dispositivos, sem dizer nada. Haunter gritou Shiro, usa hipnose. O Pokémon flutuou imediatamente em frente ao caçador. Suas garras se abriram ligeiramente enquanto ondas de luz rosa suave começaram a se espalhar. Mas Haunter apenas encarava fixamente o topo da colina. Vários segundos se passaram e ele não demonstrou o menor sinal de estar hipnotizado. Procurar. Haunter soltou um som confuso, ficando um pouco ansioso. Não queria estragar tudo depois de finalmente ter sido útil. Então, concentrou-se ainda mais, dedicando mais esforço às ondas hipnóticas. Contudo, por mais intensas que fossem as ondas pulsantes, um Terge não demonstrava qualquer reação. Era como se a hipnose não tivesse efeito algum sobre ele. O que está acontecendo? Perguntou Shiro, confuso. Estou procurando. Haunter coçou a cabeça em frustração, suas 2 garras roxas escuras se contraindo desajeitadamente, sem saber o que mais fazer. Não desperdice sua energia. Um Terge falou de repente num tom estranho e sinistro. Meu mestre é um poderoso psíquico. Ele colocou um selo na minha mente. Não posso dizer nada crítico e sou imune a truques como hipnose. Além disso, tudo já acabou. Shiro franziu ligeiramente a testa, uma sensação crescente de perigo percorrendo sua espinha. Seu olhar voltou-se para os dispositivos Dynamax. Draculaca ainda sobrevoava a área, eliminando os caçadores em fuga com seu ataque, mas 2 deles se moviam na direção oposta, rumo aos dispositivos. Os 2 caçadores circulavam as máquinas, fazendo algo enquanto se moviam. Não estava claro o que estavam fazendo, e nada parecia estar mudando. Draculaca logo os avistou. Enquanto sobrevoava o pilar brilhante, lançou outra rajada de pulso do dragão. Mas algo estava errado. Quando Shiro foi atrás do líder deles, todos os caçadores restantes deveriam ter tentado escapar, porque aqueles 2 ainda estavam lá, rondando os dispositivos minutos depois. Enquanto um Terge continuava encarando as estruturas Dynamax, Shiro sentiu uma crescente irritação. Percebendo que não conseguiria mais nada daquele homem, ele simplesmente acenou com a mão. Corviknight se soltou. Um Terge caiu como um boneco de pano, com os olhos ainda fixos nos dispositivos mesmo enquanto despencava em direção a Hippopotas. Ao mesmo tempo, Draculac, tendo perdido a paciência com os 2 caçadores semelhantes a ratos, abriu a boca e disparou um poderoso pulso de dragão que atingiu tanto eles quanto os dispositivos. Bom, a brilhante onda azul esverdeada engolfou o feixe vermelho por um instante e a luz vermelho-sangue no céu desapareceu brevemente. Todos os 4 dispositivos se desfizeram em cinzas sob aquele único ataque, juntamente com os 2 caçadores. Mas o que fez Shiro estreitar os olhos foi que o feixe central ainda permanecia ali. O fenômeno Dynamax não parou de jeito nenhum. A Haunter caiu no chão, uma de suas pernas estalando com um estalo horrível, mas a dor só o fez rir mais alto. Esses dispositivos, você realmente acha que eles são a fonte do covil Dynamax? Ken. Até mesmo o hipopótamo, investindo contra ele, pareceu se irritar com o som. Abriu as mandíbulas e arrancou sua perna quebrada, mastigando e engolindo-a inteira. Eu só protegi os dispositivos porque precisava recuperar os Unown. Sangue escorria da parte inferior do corpo de um Terge, mas, de alguma forma, ele parecia mais energizado, sua fala mais rápida, mais maníaca. Agora que falhei e perdi o alvo. E todos aqui morram comigo. Que os Unown permaneçam enterrados na selva pedregosa. Ele caiu na gargalhada novamente. Sob o olhar chocado de Shiro, como se respondesse à voz do homem, toda a colina amarelada começou a tremer. Tremia violentamente, como se algo enorme, escondido em seu interior, estivesse prestes a se libertar. Ao ver Hippodon arrancar a cabeça de um Terge com uma mordida brutal, Shiro saltou apressadamente para cima de Corviknight e voou em direção ao topo da colina.
Os dispositivos não eram a verdadeira fonte do problema. A ficha caiu para ele de imediato. Normalmente, a energia Dynamax causava o fenômeno e não o contrário. Isso significa que algo ali devia estar absorvendo a energia e crescendo. O próprio Pokémon foi a origem da toca Dynamax. E aquele Pokémon estava embaixo dos 4 dispositivos. Destruí-los não fez a toca desaparecer, mas despertou o Pokémon Dynamax que dormia embaixo dela. À medida que a colina baixa se elevava, crescendo rapidamente até se aproximar da altura dos penhascos circundantes da selva pedregosa, Shio rapidamente recolheu a Haunter e vibrava para suas Pokébolas. Nessa situação, nenhum dos dois podia fazer nada. Ele insistiu para que Corviknight acelerasse. Asterisco, asterisco, asterisco. Enquanto isso, Dracolac parava acima da colina que se elevava, ainda confuso, circulando o pilar de luz Dynamax reformado. Ele claramente havia destruído o dispositivo que emitia o feixe, então porque a luz ainda brilhava intensamente. Então, bem diante de seus olhos, o feixe se expandiu rapidamente, como uma nova barreira espacial ondulando para fora. Em um instante, varreu tudo dentro da toca original. Foi como se um novo espaço Dynamax tivesse acabado de ser criado. Claro, isso fazia sentido. O primeiro foi montado artificialmente por aqueles 4 dispositivos. Não foi natural. Agora que eles haviam desaparecido, o Pokémon Dynamax que servia de âncora estava despertando. Momentos depois, Shiro e Corviknight chegaram ao local. A pequena colina continuou a se elevar, sua superfície rochosa amarelada se partindo como uma concha, criando fissuras semelhantes a uma teia de aranha. O feixe de luz recém-formado já havia se dissipado completamente, o que significava que o Pokémon Dynamax havia estabilizado totalmente o espaço. Somente derrotando o Covil poderia ser banido. Vamos lá, Dracolac. Gritou Shiro, ainda em cima de Corviknight. Ele não se preocupou em verificar os restos dos dispositivos ou inspecionar a criatura lá embaixo. Eles tinham coisas mais urgentes a fazer. Enquanto o Pokémon do tipo dragão se contorcia no ar e desaparecia em sua sombra, Shiro guiou Corviknight em direção à encosta gramada no noroeste. Se fosse uma toca Dynamax padrão, suas fronteiras ainda deveriam permitir livre passagem, sem barreiras, sem interferências. E como uma nova toca havia se formado, a prioridade era sair imediatamente. Shiro não tinha interesse em arriscar tempo e energia procurando recursos dentro desse espaço instável. Ele seguiu em direção à encosta noroeste porque era lá que Beware havia ficado para trás. Quando levou a Haunter consigo mais cedo, o urso disse ao animal para esperar ali. Ele não era como o Ash, se tivesse a chance de voltar, ele voltaria. Enquanto Beware estivesse lá esperando, ele tentaria capturá-lo. Comentário. Capítulo 149. Capturing Beware. Um Beware selvagem que havia crescido até o nível de um ginásio, sua força e potencial eram definitivamente excepcionais. Sem mencionar que o cadáver do Noivern do Caçador Gia ainda estava ali perto. O corpo de um Pokémon do tipo dragão era um recurso extremamente valioso. Embora a mochila de Shiro tivesse bastante espaço, não era possível forçar a entrada de objetos maiores que a abertura. Ele teria que cortar o Noivern em pedaços menores. Ele não tinha tido tempo de lidar com isso antes, então deixou o corpo lá. Agora que estava de volta, podia decidir se o cortaria em pedaços ou cozinharia ali mesmo. Enquanto pensava nisso, toda a região pedregosa começou a tremer e estremecer. Parecia que alguma criatura terrível estava prestes a emergir do chão. Até as árvores estremeceram, suas sombras tremendo como animais assustados. Mas nada disso afetou o voo de Corviknight pelos céus. Com semblante sereno, o pássaro de aço voou a toda velocidade. Combinando vento de cauda e ataque rápido para aceleração, levou pouco mais de um minuto para alcançar a encosta gramada de antes. No momento em que Shiro chegou, avistou Beware parado no centro da encosta. Seu corpo rosa e preto destacava-se nitidamente na grama verde. Não se movera um centímetro desde que a Haunter partira. Permanecera na mesma posição ereta, olhando para o céu, aguardando pacientemente. Ao ver isso, a Haunter saiu de sua Pokébola por conta própria. Com os olhos marejados, correu em direção a Beware, que estava no chão. Ele jamais imaginara que alguém que conhecera há tão pouco tempo fosse esperar por ele por tanto tempo. Bre. Beware estendeu lentamente os braços, bem à distância. Haunter. Haunter abriu bem as garras e saltou para a frente. O urso enorme abraçou com força seu único amigo verdadeiro. Então, sem hesitar, virou-se e investiu contra a entrada da toca Dynamax. Eles podiam sentir que algum Pokémon horripilante no centro da selva pedregosa havia despertado.
Com a força adicional da energia Dynamax, era algo muito além de qualquer coisa que pudesse enfrentar. Bom, bem diante dos olhos atônitos de Shiro, o ombro de Bewear rompeu a névoa vermelha e se chocou contra uma barreira vermelho clara. A resistência dessa barreira era claramente muito maior do que a da barreira rosa clara anterior. Ela havia sido reforçada pela absorção contínua de energia Dynamax. Mas por quê? Porque isso estava acontecendo. Aqueles dispositivos foram destruídos. Como a barreira ainda estava aqui, no covil recém-reformado. Corvick Knight ainda estava voando a 5 metros do chão quando Shiro saltou por conta própria. Ele cambaleou alguns passos na grama e então correu para a borda do espaço. Ele estendeu a mão e tocou a barreira. Não havia dúvidas. Era a mesma. Shiro lembrou-se subitamente do rugido final de um Tergi antes de sua morte. Todos eles morrerão aqui, e os Unon permanecerão enterrados no deserto pedregoso. Agora tudo fazia sentido. Se ninguém conseguisse sair da toca e se aquele terrível Pokémon Dynamax não pudesse ser derrotado, então, após inúmeras batalhas, todos morreriam. A missão pela qual aqueles caçadores vieram desapareceria com eles. Como se nada tivesse acontecido. Shiro manteve a mão pressionada contra a barreira. Em sua mente, ele via os rostos de todas as pessoas que havia encontrado dentro da toca Dynamax. Henry, Monterge, Elton, Felício, os caçadores comuns. Alguns deles provavelmente sabiam como desativar a barreira. Mas, se as últimas palavras de um Tergi estivessem corretas, esse método provavelmente já havia se tornado inútil, pois todos os 4 dispositivos haviam sido destruídos. Os 2 caçadores que permaneceram sem fugir o fizeram com a intenção de operar os dispositivos. Seu objetivo era estabelecer uma conexão entre a barreira, os Pokémon enterrados abaixo dela e todo o espaço Dynamax. Eles permaneceram naquela pequena colina, totalmente preparados para morrer por isso. Drogashiro repassou cada passo desde o início da batalha até agora, sentindo uma pontada de arrependimento. Ele deveria ter encontrado uma maneira de capturar um Pokémon do tipo psíquico antes. Se tivesse feito isso, talvez não estivesse tão indefeso agora, incapaz de hipnotizar, incapaz de extrair qualquer informação. Não. Shiro se recompôs rapidamente e se virou para olhar para Corvick Knight parando no ar e depois para Bewear, ainda se chocando contra a barreira com a Alter em seus braços. Se o que um Tergi disse for verdade, então quem armou a supressão deve ser incrivelmente poderoso. Mesmo que ele tivesse capturado um Pokémon do tipo psíquico, este teria atingido, no máximo, o nível avançado, ainda muito longe do necessário para quebrar esse tipo de selo. Não era hora de se lamentar ou dar desculpas. Ele precisava entender a situação com clareza, resolver o problema e encontrar uma maneira de escapar daquele covil. Cuidado, gritou Shiro. O Pokémon, que vinha investindo incessantemente contra a barreira, tirou-se com uma expressão confusa. Ele reconheceu aquela pessoa como um bom amigo de Altair, mas nunca o havia abraçado, então eles não eram exatamente próximos. Cuidado, Shiro tirou uma Pokébola. Você quer ficar com Altair para sempre. Podemos nos tornar companheiros. Se você entrar nesta Pokébola. Enquanto ele falava, o Pokémon abriu os braços. Shiro apertou a Pokébola com mais força. Ele já esperava por isso. Para se tornar amigo de Bewear, ele precisava passar no teste do abraço. No anime, até mesmo o trio da equipe Rocket teve que suportar o abraço do urso para ganhar sua confiança e proteção. Mas a força de Bewear era aterradora. Mesmo um simples abraço, embora não fosse de força total, podia ser avassalador para um humano comum. Havia até registros de treinadores que tiveram suas colunas quebradas durante abraços. Shiro observou atentamente a força do abraço de Bewear depois de ver como Altair lidava com isso. Aquela criaturinha frágil, que temia dor e exaustão, conseguia suportar sem sequer desaparecer. Claramente, o Pokémon tinha um controle incrível. Até mesmo pessoas comuns mal conseguiam lidar com isso. E o corpo de Shiro havia passado por um treinamento extenso. Além disso, ele já havia recebido força de Zamazenta. Ele deveria ser capaz de suportá-la. Ainda assim, é melhor prevenir do que remediar. Encarando Bewear, ele respirou fundo e abriu os braços. Ao mesmo tempo, sussurrou rapidamente para Draculac, que estava em sua sombra. Draculac, assuma a forma fantasma e me envolva. Se você sentir que o aperto de Bewear é demais para mim, ajude a separar seus braços. Ao ouvir isso, o Pokémon emergiu das sombras e acenou solenemente com a cabeça. Sentindo aquela aura fria e familiar de energia do tipo fantasma ao seu redor, Shiro relaxou e deu um passo ousado para frente. Bewear ficou imóvel. Quando ele se aproximou, ela o envolveu delicadamente em um abraço firme. Sentir. Shiro retribuiu o abraço e percebeu que a criatura não estava usando muita força.
Parecia ter medo de machucá-lo, seus braços simplesmente repousavam levemente ao redor dele. A pelagem preta e rosa de Beware era espessa e macia como as penas mais finas ou um leito de nuvens. Shiro não conseguiu resistir à vontade de afundar o rosto nela. Levantando ligeiramente a cabeça, ele olhou para o rosto rosado, o focinho branco e o nariz preto do Pokémon e então sorriu. Obrigado, Beware. Um instante depois, um raio de luz vermelha emanou de sua mão e Beware foi atraído para dentro da Pokébola. Comentário. Capítulo 150. The Dynamax Pokémon Awakens. A Pokébola não tremeu, nem sequer um pouco. Beware não ofereceu resistência alguma. Deixou-se ser puxado para o pequeno espaço dentro da bola como se confiasse completamente em Shiro. Através da parte superior translúcida da bola, ele podia ver claramente o Pokémon sentado tranquilamente lá dentro, abraçado às próprias pernas. Provar. Shiro segurou a bola com firmeza e a pressionou contra o peito. Este foi o primeiro Pokémon selvagem que ele capturou seguindo os passos corretos. Não houve batalha, mas o risco de abraçar um Beruear era provavelmente maior do que qualquer luta. Dracoac fora atraído por comida e detestava entrar em uma Pokébola. Permanecia sempre escondido nas sombras. E vibrava fora capturado à força. Capturar Bewear fez Shiro se sentir pela primeira vez como o Ash do anime quando criou laços com Pokémon selvagens. Aí ele respirou fundo e guardou a Pokébola. Então, ele correu até Corviknight e saltou em suas costas, voando rapidamente em direção ao cadáver do Noivern, que não estava muito longe. Chegando lá, ele ordenou ao pássaro que usasse asa de aço para cortar o corpo em pedaços. Depois disso, enfiou os pedaços na mochila. Corviknight alçou o voo novamente. Tiro não tinha tempo para hesitar. Ele precisava agir rápido e encontrar uma saída da toca Dynamax. Estrondo. De repente, o chão tremeu mais uma vez. A névoa vermelha sobre a toca ondulou em uma fina onda. A selva pedregosa parecia prestes a se abrir, e as montanhas em ambos os lados pareciam encolher. Não, tem alguma coisa errada. O Artiro avistou o verdadeiro problema. As montanhas não estavam diminuindo. Era todo o espaço de Nomax que estava se fechando por algum motivo desconhecido, juntamente com a barreira na borda. A toca nunca fora natural. Era muito maior do que qualquer toca comum. Agora que os dispositivos que o mantinham ativo foram destruídos, o espaço estava voltando ao seu tamanho original. E tudo isso por causa daquele misterioso Pokémon que despertou no centro da selva pedregosa. À medida que o covil Dynamax diminuía, o espaço disponível para os treinadores se instalarem também diminuía. Isso significava uma maior probabilidade de morte. Primeiro preciso encontrar Felix e Dalton. Tiro tomou sua decisão. Como a barreira ainda estava ativa, Felix também precisava estar lá dentro. Sendo um dos membros da Elite 4 da área selvagem, mesmo sem saber como quebrá-la, ele ainda era poderoso. Por enquanto, eles poderiam trabalhar juntos. Nessa situação, Tiro precisava de toda a ajuda possível. É claro que, se isso não desse certo, ele também estava pensando em matar todos os outros e se esconder, esperando ser resgatado pela Macrocosmos. Mesmo que Rose nunca aparecesse. Uma vez que o desafio de ginásio começasse, ele eventualmente teria que lidar com esse covil persistente. Quando isso acontecesse, ele encontraria o corpo de Shiro. Cor. Corviknight girou no ar, desviando rapidamente das pedras que emergiam da terra rachada. Então voou em outra direção. Seus olhos aguçados já haviam avistado dois caçadores de tamanho semelhante nas proximidades. Preciso dar um jeito de sair daqui sozinho, Shiro murmurou. Ele olhou para trás, em direção ao centro do deserto pedregoso, para a pequena colina que se erguia e tremia sem parar. O que antes parecia uma colina amarelada e afundada agora emergia completamente do solo. Coberta de terra e pedras, sua forma ainda era difícil de discernir. Acabara de despertar e estava examinando os arredores. Este Pokémon era tão alto quanto os picos das montanhas em ambos os lados do campo. O Machamp Gigantamax que Shiro havia enfrentado anteriormente tinha apenas metade da altura desta criatura e não era nem de longe tão volumoso. O Pokémon, semelhante a uma montanha, parecia uma enorme esfera redonda. Corviknight. Corviknight mergulhou bruscamente, dirigindo-se para uma montanha no lado oeste da planície. As árvores ali eram densas e viçosas, agrupadas bem próximas umas das outras. Duas figuras, uma magra e outra robusta, estavam perto da orla da floresta, bem na fronteira cada vez menor da toca. Ao ouvir o grito de Corviknight, o alto e esguio Felix se virou, olhando para o céu através dos galhos. Ele está vindo atrás de nós, disse Dalton fracamente, deitado no chão.
Ele estava embaixo de uma árvore, com a maioria dos ossos quebrados. Ele tinha acabado de aplicar o remédio. Felix não entrou em pânico. Seu rosto machucado se voltou para o pássaro blindado enquanto ele respondia calmamente. Ele está tentando encontrar uma saída. Khan. As penas de aço de Corviknai rasgaram as árvores enquanto ele descia. A forte rajada de suas asas espalhou as folhas por toda parte. Finalmente, ele dobrou as asas e pousou a poucos metros dos dois homens. Tiro saltou das costas da criatura e perguntou diretamente: Você sabe como quebrar a barreira? Existe uma saída. Felix olhou para Dalton e respondeu com voz calma. Pelo que vimos, os caçadores provavelmente ligaram a fonte de energia da barreira ao Pokémon Dynamax. Você precisará derrotar aquela coisa para derrubá-la. Nós só os vimos montando-a de lado. Sabemos a ideia geral, mas não os detalhes exatos. Existe alguma outra maneira? Tiro continuou insistindo. Felix balançou a cabeça levemente. Se houvesse, já teríamos escapado. Eu também não esperava que os caçadores tivessem algo assim. Tiro assentiu com a cabeça. Esse tipo de resposta não o surpreendeu. Ele montou novamente em Corviknai e disse uma última vez: Vou derrotar aquele Pokémon. Você vem ou não? Enquanto ele falava, Dracoa e Haunter se revelaram, um de cada lado de Felix, cercando-o silenciosamente. O homem sentiu a presença gélida de duas figuras fantasmagóricas circulando-o. Ele sabia que alguém como Shiro não falaria com tanta polidez a um inimigo a menos que estivesse lhe dando uma chance, antes de matá-lo. Preciso deixar um Pokémon aqui para cuidar do Dalton, disse Felix, calmo como sempre. Ele tirou uma Pokébola da cintura e a jogou para o lado do homem. Era o seu Obstagoon. Assim que foi libertado, agachou-se silenciosamente ao lado de Dalton e permaneceu imóvel. Então, ele enviou Malamar. Seus tentáculos azuis flutuavam como cabelos e suas nadadeiras se ergueram. Usando seus poderes psíquicos, o Pokémon lentamente ergueu Felix no ar. Você primeiro, disse Shiro, observando-o atentamente. Felix compreendeu sua situação. Naquele lugar perigoso, ele não tinha chance de derrotar Shiro. A jogada mais inteligente era trabalhar em equipe para derrotar o Pokémon Dynamax e escapar primeiro. Todo o resto podia esperar. Bom, a região pedregosa começou a tremer em ondas constantes e pulsantes. Se não estivessem no ar, o chão teria sacudido seus corpos. Isso significava que o Pokémon havia começado a se mover. Ele estava caminhando para o sul a partir da cratera. Corviknight e Malamar rapidamente alcançaram o coração das planícies. O Pokémon Dynamax estava de costas para eles e sua forma completa finalmente começava a se revelar. Seu corpo parecia uma rocha gigante, redonda e coberta de pedra. Sua cabeça se projetava do centro, suas mãos tinham 3 dedos cada e seus pés tinham 5 dedos com garras afiadas. Assim que a espessa camada de lama amarela seca começou a se desprender, Shiro a reconheceu imediatamente. Isso é um golem. Comentário.